Vamos agora para o Benfica, porque Rui Costa está a resistir à renovação de contrato com José Mourinho. O treinador do Benfica já disse publicamente que está disponível para renovar, mas, segundo o Record Apurou, Rui Costa está a adiar este processo. É até possível que esse impasse se mantenha até ao começo da próxima temporada. Para já, a prioridade passa por preparar a próxima época, justamente. E Mourinho tem reunido com o presidente, Rui Costa, também com o diretor-geral para o futebol, Mário Branco, de maneira a planearem a construção do plantel. Isto, apesar de várias decisões estarem dependentes da entrada ou não na Liga dos Campeões. Quanto a Mourinho, tem mais um ano de contrato, mas há uma cláusula acessível tanto ao clube como ao treinador, que pode facilitar a saída antecipada. Para já, Rui Costa prefere adiar a decisão de renovar ou não renovar o contrato com José Mourinho. É com este tema que vamos começar a conversa hoje em estúdio. Hoje estou na companhia do Luís Pedro Sousa, também do Pedro Sousa e do Sérgio Critinas. Sérgio, temos aqui algumas informações que revelamos na nossa edição de hoje do Record, mas afinal, por que motivo Rui Costa está a hesitar tanto quanto à renovação de José Mourinho? Estas críticas públicas que tem feito o treinador fazem moça internamente? Boa tarde. Eu acho que a razão é óbvia e está visível a toda a gente, e o Rui Costa ainda hoje referiu. O José Mourinho tem mais um ano de contrato. Eu acho que o Rui Costa, ficou muito escaldado com a renovação de Roger Schmidt naquela época 22-23, quando tudo tinha corrido bem ao Benfica até março, final de março. Naquela altura houve uma renovação que serviu um bocadinho como ali um voto de confiança ao treinador antes das decisões do campeonato e da Liga dos Campeões, e o Benfica criou um problema ali que se arrastou durante bastante tempo, com um salário altíssimo para Schmidt e com um vínculo que foi difícil depois de quebrar. E portanto eu acho que o Rui Costa é natural que tenha... Aprendeu com os erros, com esse que terá sido um erro? Achas que está mais comedido, mais cauteloso? Acho que... Eu não sei se foi um erro. O tempo mostrou que foi um erro. Mas nós vimos Vilas Boas a fazer uma coisa parecida até antes de tempo, até antes do que fez o Rui Costa com o Schmidt, com o Farioli este ano. E foi um erro porque o tempo depois mostrou que foi um erro, que as coisas correram mal. O Rui Costa reconhece que foi um erro e daí está tão comedido? Acho que sim. Acho que houve ali uma experiência que não lhe correu bem. Eu acho que isso faz com que o Rui Costa tenha algum cuidado, porque renovar com o José Mourinho não é só... não é renovar com um treinador qualquer, é renovar com um treinador que é bastante caro, que é naturalmente caro, tem um salário muito alto, é prolongar-lhe o tempo de contrato, porque não faz sentido renovar com o José Mourinho para manter um ano de contrato, e isso de alguma forma é fazer um casamento longo. E eu acho que nesta altura, quando o Benfica não sabe se vai ter Liga dos Campeões para o ano, que não sabe como é que vai acabar esta época, acho que o Rui Costa está a jogar na expectativa e com mais segurança para perceber o que é que vai ser o final desta época e o que é que vai ser o lançar de dados para a próxima época. Acho que é muito mais importante. Sérgio, tens essa informação de que Rui Costa não quer fazer o mesmo que aconteceu na época passada, ou seja, começar uma temporada com um treinador e em setembro despedi-lo. Acho que ninguém quer, nenhum clube do mundo quer isso, começar uma época com um treinador, preparar a época e depois do fecho de mercado, ao fim de uma semana ou 3 ou 4 dias, despedir o treinador e começar do zero, quando não é do zero, é começar uns menos graus atrás. E é terrível, e foi isso que aconteceu ao Benfica nos últimos 2 anos. O Benfica andou quase sempre em compensações com o tempo perdido. E eu acho que é uma coisa que, se José Mourinho começar a próxima época, que é o que vai acontecer em condições normais, o José Mourinho é o treinador do Benfica, tem contrato, e o mais lógico é que comece a próxima época. É isso que passa pela cabeça de Rui Costa neste momento? É o que passa pela cabeça de toda a gente do Benfica neste momento. Se isso acontecer, José Mourinho não será despedido em setembro. Ou isto é, se for despedido em setembro, não é só José Mourinho que cai. Acho que toda a gente tem que sair do Benfica, não é só um treinador despedido pelo 3º ano consecutivo em setembro. Luís Pedro, mas temos uma vontade muito óbvia, expressa publicamente, de José Mourinho em querer renovar contrato com o Benfica. Como é que fica José Mourinho sem esse voto de confiança, digamos, de Rui Costa? Achas que fica fragilizado, que faria bem ao treinador esse voto de confiança? Boa tarde, sim, fica fragilizado. No fundo
É alguém que pede em casamento outro alguém e esse alguém não lhe diz nem que sim nem que Bom, não. estamos muito românticos hoje. De qualquer forma, este jogo com o Casa Pia traz-nos duas curiosidades. A primeira é exatamente essa, é o sublinhar de José Mourinho que quer continuar no Benfica e que quer renovar. E eu recordo que há 25 anos José Mourinho sai do Benfica exatamente por uma questão idêntica. Mas depois de ganhar jogo... 3-0 ao Sporting, não foi depois empatar com o Casa Pia. Exatamente, a seguir ao 3-0 ao Sporting, colocou a direção então presidida por Manuel Vilarinho entre a espada e a parede portanto, forçando a renovação. Não teve a renovação e estava tudo... E depois de não ter a renovação, estava tudo previsto para que mudasse ali para o outro clube da segunda circular que tinha acabado de despedir Augusto Inácio. Mas como houve uma senhora que invadiu a sala de imprensa a dizer que não podia ser, porque no terceiro golo do Benfica... Não foi só uma senhora. No terceiro golo do Benfica, José Mourinho festejou de forma mais efusiva, de joelhos e com os braços estendidos. Portanto, essa senhora depois fez com que teve uma espécie de efeito bola de neve. Outros sócios se juntaram na sala de imprensa e José Mourinho depois teve uma pequena travessia no deserto, foi para a União de Leiria e depois para o Futebol Clube do Porto. Portanto, foi exatamente por causa da renovação que ele há 25 anos saiu do Benfica. E o jogo com o Casa Pia... Mas em paz são 50 mil contos na altura. Era assim. 25 anos depois, achas que é um Mourinho mais maduro também em relação a estes assuntos? Deixa-me só, por favor, terminar o meu raciocínio. Depois, o jogo do Casa Pia trouxe-nos também outra curiosidade, que foi, o José Mourinho no final falou na questão de ter, grosso modo, de não poder colocar ativos na prateleira porque eles valem muito e não podem ser desvalorizados. O ano passado, a seguir ao Casa Pia Benfica, Bruno Lage disse exatamente a mesma coisa num comício nas garagens do Benfica, ao pé do autocarro, perante alguns sócios que o quiseram ouvir e que depois difundiram um áudio. São duas curiosidades que este jogo com o Casa Pia nos trouxe. Parece-me que se José Mourinho não renovar até ao final da época, e eu acho que há legitimidade, até pelas razões que o Sérgio Cristina explicou, se ele não renovar vai ficar obviamente fragilizado. Dá-me ideia que um treinador da estirpe de José Mourinho merece começar uma época, merece ser ele a construir uma equipa. E ele não construiu a equipa este ano e muitos dos seus detratores estão a utilizar aquele argumento antes, quando ele estava no Fenerbahçe, antes da pré-eliminatória para a Champions do Benfica, a dizer que a equipa do Benfica tinha uma grande equipa e com um grande investimento, etc. Quando percebemos, quem quis perceber, percebeu que aquilo era uma forma, era aquela expressão que eu detesto, que é o mind game, ou seja, estar ali a pressionar Bruno Lage e o Benfica antes da eliminatória. Agora, também é verdade que ele já teve a oportunidade de semi-construir a equipa, que foi o mercado de janeiro. E o que é que aconteceu no mercado de janeiro? Vieram dois jogadores. Um contra a vontade de muitos adeptos, Rafa, um jogador veterano que ainda não teve qualquer rendimento, um jogador que passa a vida deitado no relevado, que não tem qualquer o seu futebol não tem qualquer profundidade, notabiliza-se aqui e ali naquelas jogadas de primeiro toque de calcanhar, mas que em termos práticos é zero, portanto é até agora uma contratação falhada. E a outra contratação foi Lopes Cabral, que é hoje suplente do suplente do Benfica. Portanto, na pequena oportunidade que teve, não podemos obviamente confundir o mercado de janeiro com a abrangência do mercado de verão. As coisas não correram bem. Pedro, e pegando justamente numa dessas declarações de José Mourinho pós-jogo, falando da questão dos ativos, que alguns jogadores por ele não jogariam mais, mas que valores mais altos se levantam. O que é que tu concluís destas palavras de José Mourinho? Ficas com a sensação de que José Mourinho terá mais vontade de deixar o Benfica, ao contrário daquilo que não reconheço José Mourinho. Não posso ser mais claro. Porque se há treinador, e há outros, claro, bem entendido, que pensa pela sua cabeça e decide por ele próprio, é José Mourinho. O que ele nos deu a entender é que tinha que pôr alguns jogadores por causa da questão dos ativos, não foi? De rentabilizarem. E, portanto, eu estava à espera de ouvir tudo de Mourinho, menos isso.
Isto é, que ele estava, não é obrigado, mas uma sugestão para que os ativos não fossem ainda mais desvalorizados. É uma crítica interna a Rui Costa? Não sei se não, acho que é uma crítica interna a ele próprio. Uma crítica a ele próprio. Achas que José Mourinho está a dizer que alguém lhe sugeriu ou ordenou? Não sei, Alguém que está acima dele é quem decide. Que toma essa decisão. Para mim, jogam sempre os melhores em qualquer. qualquer equipa. E ele deu-me a entender que não estavam a jogar os melhores. Mas porquê? Foi aquilo. Porque alguém Foi aquilo que eu decide por entendi. ele? Tu não entendeste isso? Eu acho que o José Mourinho falou, sinceramente, acho que falou depois do empate. No sentido de o José Mourinho, quando escolheu aquele 11, eu acho que ele está convencido que era o melhor 11 possível. Portanto, acho que depois do jogo que foi, e já agora o 11 que colocou a jogar é o 11 que tem colocado a jogar quase sempre. Falta ali o Ornes e o Barreiro António Silva no centro da defesa, que estava lesionado, falta Tomás Araújo, mas é um 11 de jogadores que jogam muitas vezes e muito frequentemente no Benfica. E com o José Mourinho, não é um 11 que caiu do céu. Portanto, jogaram jogadores que o José Mourinho colocou muitas vezes e que já lhe deram vitórias muito importantes. Não sei quantos destes jogadores é que foram titulares contra o. Portanto, tu achas que isto Real Madrid, saiu por sair? Pronto, eu admito isso. Não, eu acho que saiu mal, ou que saiu mal. Acho que o José Mourinho, sempre que teve resultados negativos, saiu sempre qualquer coisa. Pronto. É falta de atitude, Então é dou falta isso, de qualidade, dou é isso falta de de velocidade. barato. Há outra coisa que é. Mas tu como é que entendes, Pedro? Como uma eu crítica entendo que não estava a Rui Costa? reconhecê-lo, a ouvir aquilo. Não é Rui Costa, quer dizer, Mas dá a entender que quem está para mim, acima dele é quem é decide? muito claro, eu subscrevo quase tudo o que o Sérgio disse, menos uma coisa que ele omitiu. Omiti? Omitiste. Não é Esqueci-me, omitiste. esqueci-me. Esqueceste. Que é entre 17 e 27 de maio, lá nos vamos entender. Sim. Independentemente do contrato até 2027. Hoje a palavra do Rui Costa, quando foi à Assembleia da República, foi sintonia. Foi assim uma coisa muito rápida. É curioso que foi tratar da rádio outra vez a um grupo parlamentar e nem a rádio do Benfica foi para escutar o Presidente ou o elemento do grupo parlamentar do Partido Socialista. Acho que foi do Partido Socialista, não interessa, o partido que foi recebido hoje. Quer dizer... Acho que não foi só... a rádio foi uma parte pequena da conversa. E portanto... Sem transição. Mas seja como for, vai falar da rádio, não fala do... E a rádio não está lá, a rádio do Benfica, quer dizer, a mesma coisa que dizer... Nem televisão estava. Não estavam os meios do clube. Claro, não tem cabimento nenhum, não é? Isto para se falar do Benfica, para se perceber a desordem que ali vai. E portanto, eu fiquei também com outra ideia. Uma posição mais clara de Rui Costa neste momento sobre José Mourinho. Mourinho e o Benfica têm a prerrogativa de entre 17 e 27 de maio, 17 ou 18, não sabemos ainda quando é que é, ou 16 ou 17, a última jornada do campeonato, creio que vai ser 17, mas seja lá quando for. Há ali 10 dias em que há a prerrogativa de rescindirem o contrato por 3 milhões de euros. E creio que é um valor aceitável, porque uma coisa é 3 milhões de euros, outra é ganhar 8 na próxima temporada. E ele, com a diferença entre uma coisa e outra, vai buscar um treinador. E, portanto, acho e já agora, que... E se for para despedi-lo em setembro, já vai custar 16. Exatamente, é isso que eu ia dizer. E, portanto, eu acho que há muitas coisas ainda, porque acabar em terceiro, perder como perdeu todas as competições até agora, e se acabar em terceiro, acho que... O próprio Mourinho coloca... Hoje já ouvimos falar lá mais um empréstimo obrigacionista. Quer dizer, não sei, nem... outra coisa que eu extraio do Mourinho é que com este ele não vai à guerra. Ou com muitos destes. Acho que é preciso uma equipa nova. Pronto, há dinheiro para isso. E depois eu fiz aqui o Benfica, há uma expressão brasileira muito feliz que é trocar 6 por meia dúzia. E o Benfica trocou 6 por 2 ou por 1. Eu estava aqui a fazer as contas. Quando no ano passado tínhamos... Eu às vezes incluía-me nisso, mas eu fui um defensor acérrimo dele. A desfaçatez de falar do Di Maria, que acaba a época com 19 golos e 9 assistências, que é a soma do Prestiana, do Lukabac, do Sheldrup, do Enzo, do Rios, do Dal, desses todos que chegaram. E já não estou a falar do Artur Koglu, já não estou a falar do Kokshu. O Benfica trocou 6 por 2 ou 3, não foi 6 por meia dúzia. O mercado, o que nos diz o mercado, não é o Mourinho nem o Lage. O Lage deu a entender, falou várias vezes, que queria uma equipa com outra configuração física. E foi assim que lhe deram. Mas a verdade é que o Benfica joga pior ainda. Não joga melhor. E esse é que é o grande problema. E depois deixou de ter uma coisa que tinha. Que era quando jogava mal, tinha Di Maria, Artur Koglu, Kokshu, muitas vezes Pavlidis, Carreras, que resolviam os jogos.
E este ano tem muito pouco disso. Desses jogadores tipo Trincão, tipo... esse tipo de jogadores que resolvem, porque o Rafa, como diz o Luís, passa mais tempo no chão. E, portanto, por mim, conta entre 17 e 27 de maio, independentemente do contrato até ao próximo ano.